Filipenses capítulo 1, verso de número 1. Filipenses capítulo 1, verso 1 e o verso 2, tá? Glória a Deus. Deus nos dê graça para fazer a vontade dele, né? Algo que a gente tem que pensar. Amém? Amém. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. Irmãos, nós estamos vendo uma série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses, né? E a gente já viu que Paulo se apresentou como escravo, apresentou as pessoas com quem ele estava falando como santos, e na última palavra nós vimos, para aproveitar o texto, nós vimos o que é igreja aos olhos de Paulo, né? Igreja tem que ter três coisas. Primeiro, ela tem que ser espiritual, ela tem que estar em Cristo. Paulo não está escrevendo para uma igreja que está nos cultos ou para uma igreja que está em eventos, não. Paulo está falando para uma igreja que está em Cristo, que é bem diferente. A segunda característica é que, embora a igreja está em Cristo, ela está em Filipos, ela faz parte da terra, precisa influenciar a terra, ainda é um cidadão da terra, é sal e luz nesse mundo. Então a igreja não pode cortar a responsabilidade terrena por causa do chamado celestial. Pelo contrário, ela está em Cristo, mas está em Filipos. E por último, a igreja ela é eclesiástica. Paulo, quando vai falar da igreja, ele fala dos bispos e diáconos, ou seja, uma igreja que não tenha uma liderança eclesiástica, que não tenha pessoas levantadas por Deus para guiar, para sustentar aquela igreja, então ela está fora do padrão de Deus. Por isso os desigrejados estão errados, não existe essa de ser crente em casa. A igreja precisa ter bispos e precisa ter diáconos. Isso foi o que nós vimos semana passada. E agora nós vamos entrar realmente na saudação do apóstolo Paulo. De fato, agora é a saudação, né? A gente estava vendo apenas a visão que ele tinha de si mesmo e a visão que ele tinha da igreja. Agora Paulo vai entrar na saudação. E, irmãos, é interessante essa saudação do apóstolo Paulo. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso que quando eu li esse texto a primeira vez, eu pensei, uma exposição desse texto já era, né? Porque eu estou doido para chegar no versículo 3, questão de amizade, questão do que significa ser um amigo de verdade. Mas quando eu meditei nesse texto, eu vi que não tem como você tirar pouca coisa de dentro desse texto. Graça a vós e paz. Por quê? Porque essa é a saudação que Paulo usa em quase todas as cartas. Ele escreve para Coríntios, ele escreve aos Gálatas, ele escreve aos Tessalonicenses, ele sempre escreve a mesma coisa, graça e paz. Se a igreja tem problema, Corinto, graça e paz. Se a igreja é incrível, Paulo nem menciona a palavra pecado na carta aos Filipenses, ele ainda escreve graça e paz. E quando ele vai escrever para os pastores, Timóteo, ele fala misericórdia também, mas ele mantém a graça e a paz. Eu fiquei pensando, por que Paulo sempre, quando vai saudar uma igreja, ele fala a graça e a paz? Por que isso? O que passa na cabeça do apóstolo Paulo falar dessa forma? O que passa no coração de Paulo a escrever para a igreja dessa forma? E eu fiquei muito alegre com a meditação, com o resultado da meditação. Por isso eu acredito que nessa sexta e na próxima que eu der uma palavra, nós vamos meditar apenas no versículo de número 2. E o tema dessas duas mensagens vai ser a saudação de um escravo de Jesus Cristo, tá? A saudação de um escravo de Jesus Cristo. E é o que eu quero meditar com vocês. Hoje à noite eu quero falar apenas sobre a graça e depois nós falaremos sobre a paz na próxima semana. Para começar, a gente precisa entender o que é uma saudação. Paulo ele está saudando a igreja. O que é uma saudação? Literalmente, saudação é um cumprimento. E nos tempos bíblicos, quando você ia saudar alguém, tinha um ósculo santo, né? Que você beijava a pessoa, tinha o se dobrar diante da pessoa, tinha um beijar a mão da pessoa, tinha um abraço. Então, a saudação nos tempos bíblicos sempre é algo físico. Você demonstra o seu carinho para aquela pessoa, uma forma de cumprimentar. Até hoje nós cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor, outros irmãos com a graça e a paz, né? Como algumas outras denominações. Mas quando não se tem o lado físico,
Por exemplo, quando você vai escrever uma carta, como você vai saudar a outra pessoa? Não tem como beijar, não tem como se dobrar, não tem como abraçar. Então, como você vai demonstrar aquilo que você deseja para aquela pessoa? Então, uma saudação não é qualquer coisa. Uma saudação é o que o apóstolo deseja para aquela igreja. É a apreciação que ele tem para aquela igreja e aquilo que ele espera que a igreja receba. Por exemplo, no tempo do apóstolo Paulo, quando os ímpios iam se saudar, eles falavam saúde. Eles escreviam, o nome deles colocava saúde para outra pessoa. Você vai ver isso em Atos capítulo 20, capítulo 23, verso 20, quando o cara lá vai escrever, o comandante vai escrever para Félix para receber Paulo, ele começa a carta dizendo saúde, e ele termina a carta dizendo saúde. Por quê? Porque os ímpios estão querendo oferecer para alguém que eles admiram aquilo que para eles é mais importante, que é a saúde. Ele quer que a outra pessoa vá bem, ele quer que a outra pessoa se comporte de uma forma que tenha uma vida, na verdade, né, que não traga tanto incômodos, uma vida livre de doença, uma vida com uma saúde perfeita. Isso é o que a visão ímpia quando ia saudar alguém. Mas para Paulo, o que Paulo deseja para nós, né? O que Paulo deseja para a igreja quando ele vai saudar? Será que ele deseja saúde para você, como os ímpios? Será que ele vai desejar algo terreno na sua vida? Não. É isso que é interessante. Quando Paulo vai saudar uma igreja, ele deseja a graça e a paz para aquela igreja. O que ele quer para aquela igreja é que ela seja cheia da graça e da paz. O desejo do coração de Paulo a escrever para aquela igreja é que a graça e a paz do Senhor esteja na vida de vocês. E aí eu quero falar um pouco hoje sobre por que Paulo está dando a graça para nós. Por que ele deseja que a graça te alcance? O que significa isso? O que Paulo está querendo falar quando ele diz a graça para a igreja? É só sobre isso que eu quero falar hoje, tá? Em primeiro lugar, a gente vai ver um pouco sobre a natureza da graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Então, nós devemos começar aí. O apóstolo Paulo está oferecendo a graça de Deus, que é um favor imerecido para aquela igreja. E a graça não somente é um favor imerecido. A graça também, embora seja a palavra usada para favor imerecido, a Bíblia também usa ela para falar de beleza. Na verdade, até hoje, né? Antigamente não tinha mais, hoje em dia não tem mais isso. Mas antigamente, quando o cara queria chavecar a mulher, né? O Wesley deve lembrar disso, há uns 50 anos atrás. Qual é o nome da sua graça, não é isso? Qual é o nome da sua graça? Por isso tem muita gente que tem o nome de graça, porque graça também significa beleza, aquilo que é belo, aquilo que é lindo, né? É teu tempo não? Quase, né? Chegou quase lá. Então o Wesley perguntou para a Nayane qual é o nome da sua graça, aí pronto, aí deu certo, estão casados até hoje. Então graça, na verdade, quando nós vemos Paulo oferecendo graça, não é só um favor imerecido, mas na verdade o que ele está querendo dizer é que o favor imerecido é algo belo. A beleza e o favor imerecido é a mesma coisa. Não existe nada mais belo do que o favor imerecido de Deus. Já é belo quando você retribui com amor alguém que lhe dá amor. Isso se chama gratidão. Você vê uma pessoa grata, você se admira. Mas o mais incrível é você ver que aquela pessoa não merece nada, mas Deus ainda dá. O amor, quando ele é retribuído, é a ordem natural das coisas. Mas o amor, quando é dado sem retribuição, isso é sobrenatural, é além da natureza, é algo excepcional, é algo lindo, é algo que é belo. Então Paulo está oferecendo para aquela igreja aquilo que é belo, aquilo que é maravilhoso, aquilo que eles não merecem, mas que Deus dá na vida deles. Ele está oferecendo a graça para aquela igreja. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque tudo que Paulo vai dizer na carta é uma manifestação da graça de Deus. Primeira coisa é isso. Paulo, quando ele vai escrever essa carta, você vai ver ele falar de Jesus, salvação, ajudar. Agora a pergunta é, eles merecem uma carta? Eles merecem um apóstolo cuidando da vida espiritual deles, sendo que eles mesmos jogou a vida espiritual deles fora? Eles merecem que a igreja os aconselhe? Eles merecem uma carta direcionada a eles quando eles levam uma vida em pecado? Evódia estava brigando com outra mulher dentro da igreja. Ela merece uma carta? Não. Ela é uma pecadora. Deus já deu a graça para ela. Deus já entregou Cristo para ela. Cristo já morreu por ela e elas sabem.
Aquela igreja sabe do que Cristo fez na cruz e está em pecado. Alguns estão em pecado. Alguns membros pregavam para se gloriar. Outros não queriam ter comunhão uns com os outros. Não havia intimidade em muitos daquela igreja. Então Paulo sabe que está escrevendo para pecadores. Paulo sabe que aquela igreja está em pecado. Paulo não tem uma visão errada das coisas. Paulo ama aquela igreja, mas Paulo sabe. Ele só está escrevendo por graça. O motivo do Espírito está levando ele a falar não é nada além de graça, porque Paulo sabe duas coisas. Primeiro, Deus é santo e aquela igreja é pecadora. Aquela igreja não merece nada da parte de Deus. Então Paulo ele quer deixar bem claro no início da carta. A primeira coisa que eu desejo para vocês é a graça, porque sem a graça vocês não poderão ter mais nada. É por isso que Paulo começa dizendo a graça e a paz. Por quê? Porque a paz é resultado da graça. Nada que você deseje para alguém é mais importante que a graça. Você deseja saúde? Sem a graça de Deus, ela serve apenas para pecar. Na verdade, um grande pregador, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele era um grande médico. Ele parou de ser um grande médico porque ele dizia que estava curando pecadores para continuarem na vida de pecado. Isso não adianta. Então ele parou de ser doutor para pregar o evangelho. Então, irmãos, nós devemos entender isso. Nada que você deseje para uma pessoa é mais importante que a graça. Deseja um bom conhecimento, uma boa faculdade para ela. Sem a graça, ela vai se gloriar em algo que é vão. Deseja que ela seja uma pessoa mais, como é que eu posso dizer, mais gentil. A gentileza dela sem a graça não adianta. Deseja riqueza para aquela pessoa. A riqueza sem graça não adianta. Paulo está querendo dar para aquela igreja aquilo que é mais importante. E sem a alegria, nada nesse mundo presta. Sem a graça, nem mesmo a alegria, nem mesmo essas palavras que eu estou dando para vocês, se a graça de Deus não estiver operando, elas servirão apenas para condenação. Servirão apenas para nos informar e dizer, alguém avisou, mas não nos servirão para nos salvar. Se a graça de Deus não agir, toda pregação de salvação serve para condenação. Para quando Cristo se levantar e dizer, você não está aqui sem saber de nada, você foi informado, embora não tenha sido transformado. Então ser informado é uma coisa, a transformação pela graça é outra. Então Paulo está escrevendo para uma igreja e ele sabe que aquela igreja precisa, antes de qualquer conselho, antes de qualquer coisa, ela precisa da graça. E tudo que Paulo vai falar é baseado na graça, tudo. Aquela igreja não precisava olhar para ele, não merecia olhar para o Jesus que elas estavam desprezando depois de ter conhecido. E isso acontece em muitos de nós. Muitas vezes o nosso pastor está pregando por graça. Porque nós não merecemos muitos dos conselhos que nos são dados. Nós não merecemos muitas vezes estar aqui, temos uma Bíblia em casa. Tem muita coisa que as pessoas dizem, lendo o texto, que a gente fica admirado. Meu Deus, eu nunca li esse texto. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Toda pregação é manifestação da graça de Deus. Toda pregação é Deus te dizendo para ti, eu morri naquela cruz, mas eu preciso continuar falando contigo, porque senão tu não vai se manter. Eu ainda preciso manifestar a graça. Eu ainda preciso manter-te salvo. Eu ainda preciso trabalhar na tua vida. Cada conselho que alguém te dá, cada louvor que é entoado, cada oração por ti, tudo isso é a manifestação da graça de Deus. Por isso não devemos desprezar as pessoas que se importam conosco, porque elas são evidência da graça de Deus na nossa vida. Se eu não me engano, Salmo 118, se eu não me engano, verso 7, o salmista vai dizer, o Senhor estava comigo entre aqueles que me ajudam. Sabe o que ele estava querendo dizer? Enquanto o Leusimar está me ajudando, é o Senhor quem está fazendo isso através dele. Enquanto o Wesley está me ajudando, na verdade é o Senhor fazendo isso através dele. Ou seja, o Senhor está entre aqueles que me ajudam. Não somente que Ele é mais um, mas que Ele é todos. Ele é tudo em todos. Qualquer expressão de ajuda da parte de alguém para mim é graça. A expressão de Paulo para aquela carta, para aquela igreja é graça. O que ele ia aconselhar, o que ele ia dizer é graça. Então, irmãos, não devemos desprezar as palavras. Não devemos desprezar essa carta, porque isso é manifestação da graça de Deus para nós. E isso é uma coisa importante. O que você deseja para as pessoas? Quando você ora, Paulo ele vai dizer várias cartas que ele ora, sempre pedindo para que Deus derrame cada vez mais da sua graça. Mas quando nós vamos orar pelas pessoas, nós temos essa consciência de que elas precisam de graça. Quando você vai aconselhar alguém, você entende que aquela pessoa precisa da graça. Quando você ama o seu amigo ou a sua amiga, você entende que acima de qualquer coisa, a primeira coisa que ela precisa é da graça. Os ímpios, saúde. Paulo, graça. Os ímpios, riquezas,
prosperidade, muito sucesso, feliz ano novo e muito sucesso para você, que esse ano venha cheio de sucesso na tua vida. Paulo, graça, sucesso abaixo de graça, riqueza abaixo de graça, nada disso supera o que é mais importante, que é graça. Irmão, nós precisamos de graça, precisamos de pessoas como o apóstolo Paulo que queiram transmitir graça, pessoas que como Paulo, que queiram transparecer graça para a igreja, que queiram dar graça para a igreja, que queiram desejar que uma igreja seja cheia da graça. Nós precisamos disso. A maior necessidade daquela igreja não era de conselhos apenas, não era de alguém apenas, mas era da graça do próprio Deus. Por isso Paulo diz, graça a vós. Então precisamos orar por isso. Ore para que as pessoas tenham a graça de Deus. Quando nós somos orar já, ore para que Deus derrame graça, porque você vai estar mostrando para Deus que aquelas pessoas não merecem, mas que Deus é misericordioso e pode dar até aquilo que nós não merecemos. Mas Paulo tinha outro motivo muito interessante para desejar a graça antes de qualquer outro conselho. Antes de Paulo dizer para aquela igreja como ela deve se comportar, Paulo diz, eu quero que a graça de Deus esteja sobre vocês. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que nada que ele ia dizer, aquela igreja poderia fazer, senão pela graça. Não adianta Paulo aconselhar aquela igreja, sabendo que eles são pecadores. Não adianta informar alguém se nós não transformarmos aquela pessoa. Não adianta dizer para onde o pecador tem que ir, porque ele não tem força para ir. A força que ele vai encontrar é apenas na graça. Então, antes de eu mandar vocês terem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, eu desejo que você tenha a graça, porque só a graça vai te dar o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aquilo que eu tenho para falar, vocês não têm poder para fazer. Aquilo que eu tenho para aconselhar, vocês não têm capacidade para seguir meus conselhos. Eu prego para um povo que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouvem. Eu prego para um povo que tem pernas, mas não andam, a não ser pela graça de Deus. Todo pregador, todo conselheiro tem que pensar como Paulo. Se eu for pensar em aconselhar o Leusimar sem desejar que a graça de Deus opere, eu estou perdendo meu tempo. Não adianta, irmãos, aconselhar ninguém se a graça de Deus não for sobre aquela pessoa. Não adianta você achar que vai resolver as coisas com conversa. Não adianta você achar que vai resolver as coisas mandando uma carta para a igreja de Filipenses. Não vai. Somente a graça pode fazer alguma coisa. Somente a graça. Por isso Paulo ele oferece a graça para aquela pessoa. E devemos ter essa visão. Se alguém é pecador e pronto. Nada pode mudar. Quando nós pregamos, não é para animar o povo, é para transformar o povo. É para mudar o povo. Por isso, tenha na sua cabeça, se você é um conselheiro, se você é um pregador, se você é alguém que aconselha as pessoas, que gosta de conversar, que prega o evangelho, entenda que a primeira coisa que você tem que desejar antes de tudo, e colocar na sua cabeça, na nossa cabeça, é que a graça de Deus precisa estar operando. É por isso que nós oramos. A primeira coisa que Paulo vai dizer no versículo 3 é que ele está em oração pelaquela igreja. Por quê? A oração é o que vai tornar uma pregação válida. A oração é o que vai deixar com que a palavra surja efeito. Se você quer apenas pregar, então não precisa orar. Se você quer apenas informar pessoas, não precisa orar. Se você quer apenas evangelizar, não precisa orar. Porque pregar nós podemos, evangelizar nós podemos, passar conteúdo nós podemos. Mas somente a graça pode fazer algo. Por isso nós oramos. Porque sem oração, meu irmão, a graça não vem. Sem oração, a graça não nutre aquela igreja. Sem oração, nada disso presta. A pregação é eu posso pregar. A oração é Deus pode usar aquilo que eu prego. Deu para entender? Então a pregação ela vai poder colocar a palavra no ouvido das pessoas. Mas só a oração, pela graça de Deus, vai colocar aquela palavra no coração das pessoas. A pregação ela vai entreter os crentes, vai informar os crentes, mas a graça, por meio da oração, não. Ela vai tornar aquela palavra viva e quebrantar o coração daqueles que escutam. Então, por isso Paulo ele deixa claro, antes de qualquer conselho, antes de qualquer coisa, eu desejo a graça para vocês poderem entender o que eu vou falar e poderem viver aquilo que eu estou falando, poderem viver aquilo que eu prego. Por isso, nós devemos ter essa mesma visão. Precisamos aprender que ao exortar pecadores, devemos aprender a desejar graça para eles, pois eles jamais obedecerão a Deus se Deus não agir graciosamente com eles, tá? Então, por isso Paulo ele desejava, primeiro de tudo, a graça para aquelas pessoas. Eu acredito que essa é uma visão que nós devemos voltar a ter. Se nós não desejarmos a graça,
ou se nós não meditarmos na graça, nós vamos nos frustrar, realmente. Se você for pregar para alguém sem pensar na graça de Deus, irmão, você vai se frustrar. Você vai se frustrar com pecadores, você vai se frustrar com as pessoas que vão te ouvir, porque é incrível, o pecado é uma desgraça. É uma das frases que eu mais cito. Por quê? Porque ele consegue prender a pessoa de uma forma incrível. Ele consegue iludir, enganar a pessoa de uma forma incrível. A minha palavra, irmão, meia hora de pregação não vai mudar a vida de alguém se Deus não agir. Você precisa entender isso. Meia hora de conversa não muda. Seu pai e sua mãe, às vezes o pai e a mãe passam 10, 20 anos exortando o filho, aí vem um pregador com meia hora de conversa e muda a vida do cara. Você acha que isso é dele? Vem alguém que a namorada passa 2, 4 anos tentando enfiar uma coisa na cabeça do cara, ou a esposa ou o marido, e não adianta nada. Aí vem um cara, 1 hora de palavra, 1 hora de aconselhamento em cima de um púlpito distante, consegue mudar alguém. Isso não é normal, isso é graça. Isso não é uma coisa natural, isso é uma pregação cheia da graça de Deus. Veja a igreja de Atos dos Apóstolos. Quando vai dizer que eles estavam pregando e as multidões se convertendo, lá em Atos 4 vai dizer, e neles havia abundante ousadia e muita graça. Até para dar oferta, 2 Coríntios 8, Paulo vai dizer que ele conhecia uma igreja da Macedônia cheia da graça de Deus, que sendo pobres, pediram para participar da oportunidade de ofertar para outra igreja. O que é que levou aquela igreja a ofertar? Graça. A graça é o que vai mover a vida cristã. A graça é o que vai fazer com que você abunde em boas obras. Então, antes de orar apenas para que Deus te ajude, para que você aprenda a palavra, para que você pregue a palavra, ore por graça. Passe mais tempo buscando a graça de Deus. Passe mais tempo. Então, Paulo ele não vai somente falar da graça, mas ele vai falar da fonte dessa graça. De onde vem essa graça? Ele fala, graça a vós, da parte de Deus, nosso Pai. A graça não vem do apóstolo Paulo, aquilo que eu estou falando direto. Não é pelo apóstolo Paulo que a graça vai vir. Não é pelo apóstolo Paulo que as coisas vão mudar. Pelo contrário, essa graça ela vem da parte de Deus. Sempre quando você vê a graça de Deus em alguma pregação, em algum louvor, então sempre imagine, sempre pense, lembre que tudo isso vem do coração de Deus, tá? Quando o irmão vem aconselhar vocês, isso é uma das coisas que a gente mais tem que colocar na nossa cabeça. Se você está em pecado, se você está com um problema, se você está com alguma tribulação, eu não sei vocês, mas eu fico revoltado quando alguém está mal espiritualmente e eu vou aconselhar aquela pessoa e aquela pessoa, não, mas Deus não sei, eu não acho que eu tenho que entrar, não sei se é na vontade de Deus, se Deus quer que eu entre na presença dele. Eu fico imaginando um indivíduo desse, eu sou um pecador, estou querendo que ele entre na presença de Deus. Eu sou um pecador, estou gastando meu tempo com ele, dando palavra, aconselhando. Se eu que sou um pecador estou fazendo isso, quanto mais Deus que é gracioso. Se eu não dei, meu irmão, eu não perdi nada para salvar vocês. Eu não perdi nada, eu não perdi meu filho, eu não perdi meu tempo, eu não perdi dinheiro, eu não perdi nada para estar aqui com vocês. Não perdi, Deus não. Deus ele entregou o filho. Deus ele enviou o filho para sofrer aqui na terra. Deus ele enviou um livro, uma Bíblia com 66 livros. Deus teve que levantar vários profetas para escrever, para te ajudar hoje. Deus teve que usar vários exemplos bíblicos para poder te ensinar a viver para Ele. Então será que Deus não está mais preocupado contigo do que eu? Será que há mais graça no pecador que prega do que no Deus que envia o pregador? Será que há mais graça no homem que está desejando que tu fique dentro da igreja? Será que há mais graça e amor no coração de um pregador, que é um pecador, que deseja que tu seja transformado, do que no Deus que levanta e envia aquele pregador? Devemos parar para pensar nisso. Se alguém chega para mim, quando eu estou em pecado, me dá uma palavra, eu nunca recebo aquela palavra vinda de homem. Eu sempre recebo a palavra vinda de Deus. Se esse homem está falando, essa graça não vem dele. Essa graça vem da parte de Deus, nosso Pai. Da parte de Deus, nosso Pai. Então entenda que a fonte de toda a graça é o Pai. Ah, mas não é o Filho? É o Pai. Vem através de Cristo, mas quem foi que enviou o Cristo? O Pai. Quem foi que deu o seu Filho? O Pai. Quem foi que tanto amou o mundo que entregou o Filho? O Pai. Não veja Cristo de uma forma incrível, graciosa, maravilhosa, e olha o Pai como um Deus santo que quer te ver longe, um Deus irado, um Deus com raiva. Isso é errado. Tem pessoas que quando pecam imaginam a ira do Pai e desprezam, na verdade, a tristeza do Filho. E tem pessoas que focam tanto na graça do Filho que acabam esquecendo que o Pai também é gracioso. Porque quem vê o Pai, quem vê o Filho, vê o
Pai. Quem se encontra com Cristo, quem leva esse caminho, acaba chegando no final, que é o Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É impossível você se aproximar de Cristo sem se aproximar de Deus, porque Ele é o caminho, Ele vai acabar te levando para lá. Ele vai acabar te levando para o Pai. Se tu olhar para Cristo, tu vai acabar orando pelo Pai. Se tu olhar para o Evangelho, tu vai acabar se aproximando do Pai. Por quê? Porque Cristo é o caminho. Não tem como pegar esse caminho e se afastar do Pai. Não tem como pegar esse caminho e estar longe do Pai. É impossível. Se eu pego esse caminho, eu estou no Pai. Se eu pego essa graça vai me levar até o Pai, que é a fonte de toda a graça, que é a fonte que enviou o Filho para morrer por mim. Ele é a verdade, a verdadeira revelação de quem é o Pai. Os homens tentam imaginar um Deus diferente, mas quer saber como é que Deus é? Quer saber a verdade sobre Deus? Quer saber a verdade sobre o nosso Pai que está no céu? Olhe para o Filho, Ele é a verdade, a exata imagem da sua pessoa, a expressão da sua glória. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, mas o Verbo era Deus. Então não tem como você olhar para Cristo e não descobrir a verdade sobre o Pai. Porque Ele e o Pai são um. O que um tem, o outro tem. Se um é gracioso, o outro também é gracioso. E Ele é a vida. A verdadeira vida que se manifesta através do Filho, ela é transbordante por causa do Pai. Por isso o apóstolo diz: eu desejo a graça, mas essa graça não veio de mim. Eu desejo ela porque essa graça só pode vir através do Pai. Pregadores não podem inventar uma graça. Evangelistas não podem inventar uma graça. Nós não podemos transformar a vida de vocês. Vocês não podem transformar a vida de ninguém. Vocês dependem unicamente do Pai. E sem Cristo nada vocês podem fazer. Nada nós podemos fazer. Por isso, antes dele nos mandar pregar o Evangelho, ele disse: eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide. Ou seja, graças a quem eu sou e ao que eu tenho, eu posso enviar vocês. Nunca carregue a sua luta sozinho. Nunca carregue a responsabilidade na sua mão sozinho, porque a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é de Deus. Nunca carregue. Nunca enfrente uma situação tentando lutar sozinho. Poxa, eu tenho que evangelizar, eu tenho que pregar, eu tenho que comandar, eu tenho que liderar, eu tenho que arrumar uma forma, eu tenho que arrumar um meio. Não é eu. Deus, através de mim. Deus vai me ajudar, porque Deus me enviou. Aquele que envia a obra, ele sustenta a obra. Então devemos entender isso. É mais fácil quando você para pensar que o Espírito Santo está querendo aquilo também. Quando eu vou evangelizar alguém, ou quando eu vou aconselhar alguém, é mais fácil saber que o Espírito está querendo que aquela pessoa melhore, que o Espírito quer transformar a vida daquela pessoa. Isso dá uma confiança em você. Isso dá mais fé para você pregar, porque você depende da graça que vem do Pai e não daquela que vem de você. Não é você que tem que mudar a vida de alguém. Não somos eu e o Wesley que tem que fortalecer os jovens. Não somos nós, porque nós somos fracos. Pelo contrário, é Deus quem tem que fazer isso. E é Deus que vai fazer isso. Quando eu falo que é Deus quem tem que fazer isso, não estou dizendo que Deus é obrigado a fazer isso, mas estou dizendo que Deus deseja fazer isso. E se Ele deseja, Ele vai fazer. Então, isso não é responsabilidade nossa. Confiando nele, as coisas vão acontecer naturalmente. Agora sim, a graça ela vem unicamente por meio de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo, a primeira coisa que a gente quer aprender nisso, quando ele quer demonstrar algo para aquela igreja, o que ele deseja é demonstrar graça. A graça que vai fortalecer aquela igreja para entender o que Paulo vai dizer. E a graça que vai capacitar aquela igreja a viver o Evangelho. Por isso eu espero que da mesma forma nós devemos dizer uns aos outros, orar uns pelos outros e querer que Deus dê uns aos outros a graça que só pode vir pelo Pai, só pode vir do Pai através de Jesus Cristo. Amém?